Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus agora. Vamos para o livro de Neemias. Neemias é Velho Testamento, é depois do Crônicas. Esdra, Neemias, depois vem Esdra, vem Neemias, depois vem Esther. Deixa eu contar para vocês aqui, para você entender, se é que você já não está familiarizado com essa mensagem. O povo de Deus foi dividido em dois reinos. Eram 12 tribos, 12 famílias, 12 filhos de Jacó. Dois ficaram continuando com o reinado de Davi, os outros se sublevaram e criaram o reino do norte. Eram 10 tribos. O reino do norte, quando Ezequias entrou para ser rei em Judá, que era o reino do sul, no reino do norte reinava Oséias. Os reis do reino do norte foram muito maus. Se deram à feitiçaria, à idolatria, a toda forma de pecado, e Deus teve que virar as costas para eles. Então eles foram levados cativos lá para a Síria. E no lugar deles, o rei da Síria colocou alguns povos. É que depois se tornou, no tempo de Jesus, os chamados samaritanos, que não se combinavam com judeus. Os reis de Judá eram mais tementes a Deus, mas também deixaram muito a desejar, a ponto de Deus permitir que eles fossem levados para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E lá eles ficaram cativos. Dentre esses cativos, havia um homem que se tornou copeiro. Ainda depois, lá na Babilônia, e quando já estava no comando dos persas. E esse cidadão chamava-se Neemias. A história que você vai ouvir hoje pode ser que esteja acontecendo, ou algum dia parte dela vai acontecer na sua vida. As pessoas que são de Deus devem ler a Bíblia para aprender como Deus chamou o povo do passado, como Deus usou aquelas pessoas, porque hoje Deus está procurando os fiéis da terra, a quem Ele pode usar, a quem Ele pode dar ministérios, pode abençoar. Quando nós pegamos a Bíblia na mão, ou viemos à igreja, a gente deve se despir de qualquer ensino que já nos foi dado, e ouvir a palavra e ler a palavra como se fosse a primeira vez, ainda que até conheçamos a história bem e a saibamos de cor e salteado, porque a palavra de Deus é viva, ela fala. A palavra de Deus, ela assume o lugar ausente de Jesus. E quando a gente lê a palavra, ainda que já temos visto muitas vezes aquele texto, ele se abre para nós e Deus nos fala. Esta voz de Deus é muito poderosa. Dentro dela tem todo o poder que nós precisamos para vencer qualquer luta, qualquer batalha. Portanto, numa hora dessa, todo celular deve ser desligado, a pessoa deve evitar de conversar, ainda que encontre um amigo de muitos anos, um parente, e deve ficar ligado em Deus. Quando era jovem na igreja, eu costumava sentar na galeria da minha igreja, e às vezes chegava alguém atrasado, o que o pastor pregou? Eu fazia assim, ó. Não vou te dar ouvido não, olha para frente. O que eu ia falar com ele é perder o que o pastor estava dando. Eu não tenho culpa de ter chegado atrasado. Aí eu ficava observando, e quantas vezes Deus falou diretamente comigo através do pregador. Eu lembro uma vez que eu não aguentei. Eu estava na galeria, tinha uma cortina, eu puxava a cortina e virava o rosto para fora e dizia: Deus, está demais, não fala mais. Aquele homem foi usado por Deus para falar comigo, o meu coração queimava,
Era uma palavra simples que ele dizia, mas era Deus falando comigo. Eu não aguentava mais, eu abri, Deus, para que eu não aguento mais. Voltava e Deus em cima de novo, e glória a Deus, me fez um bem muito grande. Então vamos para a história aqui em Neemias, no capítulo de número, vamos começar no primeiro para você entender, começar no 2 só para você entender. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e pelos que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos entender esses 2 versículos aqui. O nosso irmão Neemias estava desejoso de saber o que estava acontecendo com os irmãos que ficaram em Judá, que voltaram do cativeiro, que fugiram de alguma maneira, como é que eles estavam vivendo lá. E a notícia que foi dada para ele foi terrível. Ele estava em grande miséria e desprezo. Meu irmão, eles haviam pecado, se desviado da palavra e não podiam estar diferente. A pessoa que se desvia de Deus, a pessoa que deixa o caminho do Senhor, só aguarda ela miséria, sofrimento, desprezo. Mas não prospera aquela pessoa. O desviado do caminho de Deus é uma pessoa insatisfeita. Ainda que possa ter dinheiro, riqueza, bens, essa pessoa não tem certeza do que lhe acontecerá se o final dela vier e ela não tivesse acertado com Deus. As pessoas que servem a Deus, elas estão seguras, elas estão certas, elas aguardam a volta do Senhor. Mas quem se desvia é um pobre coitado. Essa pessoa está na mão dos atormentadores e sofre e paga um preço muito caro. Pode ter um cônjuge maravilhoso, mas é uma miséria o casamento, não tem realização. Pode ter uma família que ora, que intercede, mas ela se sente a pior das pessoas. É uma falta de paz, de realização. É a voz do Espírito Santo dizendo: se converta, se arrependa, volte, você está no caminho errado, você vai se perder, você vai pagar um preço muito caro, e a pessoa realmente está numa situação difícil. Todo desviado que você ver, trata ele com carinho, com amor, mas quando for falar de Deus, seja firme, porque ele conhece a mensagem e sabe que realmente a situação dele é difícil. O diabo é um mau patrão. Quem se dá a servir ao diabo, paga um preço que jamais pensou que poderia pagar. É sofrimento sobre sofrimento. Até numa família, você pega uma família que tem vários filhos. Até o dia de converter, vamos dizer, nasceram 3 filhos. Depois da conversão, nasceram outros 3. Aqueles 3 depois da conversão são mais humanos, são mais meigos, mais tranquilos. Os outros têm algum certo tipo de problema. Se todo mundo entendesse isso, antes de casar já entregava a vida a Jesus. Buscava a direção de Deus para ter uma família coesa, unida, vencedora, limpa dessa sujeirada que há no mundo.
E o mundo até brinca com a sujeira, mostrando que ela é uma coisa boa. É a pior coisa que acontece com a pessoa, quando a pessoa entra no mundo do pecado, no mundo do erro, no mundo das coisas erradas. A vida dela se transtorna, ela jamais será uma pessoa abençoada. O Neemias ouviu que eles estavam em uma miséria grande e em desprezo. São desprezadas as pessoas que se desviam no caminho de Deus. O desviado chega numa mesa de pecadores, que estão lá na bebedeira e outras coisas que nem vamos falar aqui. E a pessoa diz: ué, você não é crente? O que você está fazendo aqui? E a pessoa morre de vergonha, não é aceito lá. Chega na presença de Deus, vê os santos de Deus se alegrando, recebendo a visitação do Espírito Santo, sendo curados, e ele sente o desprezo que ele deu a Deus e que agora gostaria de ter. Tem que voltar, como diz a Bíblia, ao primeiro amor, se arrepender. A pessoa estava andando com Jesus, ia para o céu. Chegou numa certa estrada, num certo ponto da estrada, ela deixou o Senhor e foi andando sozinha. Vai cair no abismo. O que ela tem que fazer? Olhar, voltar para onde ela deixou o Senhor, se acertar com Ele, e Ele é meigo, Ele é humilde de coração, Ele é manso. Você fala com Ele, confessa: Jesus, eu errei, eu te abandonei, eu estou frio na fé, eu já não sinto mais a tua presença, eu estou fazendo igual aos pecadores, e nem lá eu sou aceito. Senhor, eu estou numa miséria espiritual muito grande, perdoa-me. Jesus estende a mão sobre você, e você continua com Jesus caminhando, e vai para o céu. É a melhor coisa. Não deixe jamais de se acertar com Deus. Quem abandona o Senhor, eles abandonaram, Deus teve que entregá-los ao cativeiro. Isso está acontecendo hoje. A pessoa está presa na mão dos obsessores, dos atormentadores, desses espíritos maus que tocam na família, causam acidente, põem doença. A pessoa já não aguenta mais, é perturbação, é loucura, e ela não quer isso aí, mas está cada vez mais escravizada. O que é que tem que fazer? É buscar o Senhor Deus. Eles estavam em miséria, diz aqui a palavra de Deus, eles estavam em desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Essa é uma das grandes vantagens de ser salvo. Ao nosso derredor, ao muro nos cercando de todos os lados de fogo. O inimigo não consegue nos atingir. Ele só atinge quando o cristão, de maneira boba, atravessa sua mão pelo muro para pecar. Aí ele dá a mão para o diabo entra pela mão dele. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, o diabo não tocará em nós. Ele pode tentar, e o cristão bobo começa a dançar naquela maionese, aceitar, mas quando chega perto, a convicção é tão grande: Deus me perdoa, eu não quero. Ele volta e continua abençoado.